Olá, seja bem-vindo ao Experiências em Mediação. Eu sou a Reichele. E eu sou a Aline e hoje vamos conversar sobre um cenário da atual política judiciária brasileira, que é o consenso. E o consenso vem tomando conta do mercado privado. Hoje nós vamos conversar sobre a importância das câmaras privadas para fazer gestão de conflitos e para dar tratamento adequado às soluções de conflito. Hoje nós temos duas pessoas extremamente experientes na área de mediação privada. Hoje nós vamos falar com a doutora Raquel Piacenza, ela é advogada, ela possui LLM em Direito pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, pós-graduada em Gestão Adequada de Conflitos pela Faculdade de Vitória, FDV, secretária-geral da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, SINDES, membro do Conselho Fiscal do CONIMA, que é o Conselho Nacional de Instituições de Mediação e Arbitragem, e ela também é mediadora judicial. Raquel, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estou muito satisfeita de estar aqui hoje com vocês. Ótimo. Também estamos com o Dr. Bernardo Dantas Barcelo. Ele é fundador da Damba Advocacia e advogado sênior da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Tecnologia, FACTO. Conselheiro da Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, SINDES-FINDES. Avaliador de projetos com foco na economia 4.0 pela IFES. Ex-bolsista da área de propriedade intelectual da Agência de Inovação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do IFES, pós-graduado em Direito Público pela Faculdade de São Geraldo e certificação profissional em Compliance Anticorrupção pela LEC. Seja bem-vindo, Bernardo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para conversar um pouco. Bem, hoje nós estamos com dois convidados aqui que têm uma expertise, né, já de anos. Acredito que não sei se é antes desse movimento do consensualismo que chegou aqui no Brasil, né? Principalmente veio fortemente pelo judiciário. E aqui na sociedade capixaba e também pelos outros estados do Brasil, eu vejo esse movimento de crescimento de câmaras. Ainda no Espírito Santo a gente já tem algumas câmaras nascendo, nós somos câmaras de mediação, negociação e conciliação. E eu gostaria de saber, Raquel, de você, o que seriam as câmaras privadas de mediação, arbitragem, negociação e quais são os objetivos dela? Bom, Aline, o objetivo das câmaras é disponibilizar para a sociedade uma outra forma de resolver o conflito, uma forma mais tranquila e mais amistosa. Então, nós estamos para mudar a cultura, trazer uma forma nova de resolver o conflito. Isso. E você percebe que... Eu queria saber quantos anos vocês já estão no mercado? 8. 8 anos no mercado, né? Você vê que nós estamos com o Código 10, vocês vieram logo após essa política, né, de instituição de câmaras privadas. E ainda aqui no nosso estado, ainda não temos credenciamentos de câmaras, né, no tribunal, né? Você quer falar mais sobre isso? Seria muito interessante que a gente tivesse já no poder público uma lei para credenciar as câmaras, para que esse espaço fosse ocupado pelas câmaras hoje que existem no estado. Infelizmente não há, mas também não há qualquer impedimento da gente trabalhar, do ente público atuar com a nossa Câmara. Inclusive, nós temos hoje um procedimento com um ente público. Então, seria bem interessante que viesse essa lei para formalizar e para incentivar que outras câmaras venham a trabalhar no Espírito Santo também. Porque nós já temos uma previsão legal, salvo engano, no Código de Processo Civil e também na Resolução 125, dessa possibilidade de ter cadastro de câmaras privadas, né, Reichele, no tribunal. Ao meu ver, isso ia fortalecer ainda mais esse movimento, né, do cidadão conhecer outras possibilidades que não seja o judiciário para resolver suas questões, né? Tanto também os nossos colegas advogados, né? Eles são muito importantes para a gente trazer isso para o cliente, agregar esse serviço, oferecer esse serviço para o cliente que procura, né, Reichele? De fato. E aí eu estava pensando que o Bernardo ele já é um mediador de uma câmara privada, né? Bernardo, você pode falar sobre a sua experiência? Quanto tempo você já atua como mediador privado e como seria essa formação para ser um mediador privado? Obrigado pela pergunta. É bem interessante porque eu já puxo da minha memória como é que foi esse início. E já tem mais de uma década, né? Foi após a formatura na faculdade, curso de Direito.
E eu tive a experiência, a gente teve essa experiência de estudar mediação, conciliação e arbitragem na graduação, né? Foi basicamente quase que o início, né, desse períodozinho, foi muito importante, porque isso definiu bastante. Uma boa parte da minha carreira foi definida nesse momento na faculdade, né, onde eu conheci uma coisa que até então, para mim, era absolutamente desconhecida. E aí eu tive a oportunidade, após, né, formar um curso de Direito, fazer um curso de especialização para entender de fato como é que é a prática, porque na academia a gente tem a possibilidade de entender na teoria como tudo funciona, mas com os cursos de preparação para ser mediador, não sei se eu posso falar também o nome aqui na época, Claro. foi a CBMAI na época que eu fiz o curso, há muitos anos, e foi muito importante para entender o processo, as metodologias, as técnicas que a gente consegue aplicar em cada caso, entendendo inclusive das dificuldades que a gente tem. O que a gente pode fazer, né? Porque a gente lida com muitos dilemas durante uma mediação. Então, saber como é que lida com esses dilemas no momento faz muita diferença, né? Para o cliente, né, para os advogados que estão ali, para os demandantes que estão ali discutindo, né? E isso faz esse conhecimento que eu consegui adquirir nesse curso, depois me promoveu para a possibilidade de fazer isso na prática, né? Então, eu tive a oportunidade de mediar alguns conflitos de natureza empresarial e foi a partir daí que eu me apaixonei mesmo. E até então, desde esse momento, eu nunca mais saí, né? Porque eu vi que esse é o futuro, né, da advocacia. Para mim, na verdade, eu vi o meu futuro ali. E eu tento, na sala de aula, passar isso para os meus alunos. O futuro, para mim, não está no judiciário, está nas conciliações, nas mediações e nas arbitragens. Tanto para você como profissional, quanto para o cliente, que, né, naquele primeiro momento ele não entende o que é, né? Mas a partir do momento que você explica, tem esse conhecimento e tem a oportunidade de participar, é uma coisa incrível, né? Então, ter um curso mais prático, né, de como é que funciona o processo de mediação faz bastante diferença, e também a vivência na área, né, na área que você quer atuar. Então, se vai atuar para a empresa, entender como é que é uma dinâmica de empresa. Eu que atuo na área de inovação, entender como é que é o processo de inovação, quais são as falhas e como é que a gente pode conciliar os interesses. Então, acho que isso ajuda bastante nesse processo de conhecimento e a prática inicial, né, para você depois poder estar atuando na Câmara. Muito legal. E o mais legal que ele está trazendo aqui, essa questão de futuro. E eu já vejo que é o presente, né? Nossa, com certeza, porque a gente já tem um tempo de um respaldo legal, né, aqui no Brasil, da gente ficar atenta para esses novos caminhos, né? Para a gente conseguir atender os interesses dos nossos clientes e que eles saiam totalmente satisfeitos e que os acordos sejam eficientes, né? Essa é a jogada. Aí, na sua experiência, Bernardo, quais as vantagens de se levar esse trabalho para uma câmara privada? Tempo. E tempo hoje é dinheiro, né? Então é uma coisa que faz muita diferença. Quando a gente faz uma comparação simples, né, com relação ao tempo de duração de um processo, tempo médio, né? Um tempo de duração médio de uma demanda numa câmara relacionada à mediação, até mesmo arbitragem, geralmente infinitamente menor esse tempo, né? E aí tem a questão também do custo, né? O custo, ele é muito reduzido, né? Em relação à questão de uma mediação. Aí a gente, acho que é bom também frisar que depende do tipo de demanda, né? Sim. Então, quando a gente fala, por exemplo, de empresas de médio ou grande porte, ou também, né, mesmo as pequenas que lidam na minha área de inovação, o tempo faz muita diferença. Tá? Então, se eu falo para o meu cliente que ele quer resolver um problema societário dele e levar isso para o judiciário, fala para ele, você tem um risco, por exemplo, como é uma demanda de natureza pública, não tem sigilo, e tem, por exemplo, interesse de investimentos futuros de outras pessoas, ele vai ver que você está brigando com o seu sócio. Então, isso para ele já é uma coisa negativa. E o sigilo que a Câmara dá ajuda muito nesses processos de litígios internos, por exemplo, societários, né? Onde o cliente ele tem ali a tranquilidade de saber que, resolvendo a demanda dele, ficou tudo de uma maneira sigilosa, onde o público externo não tem esse acesso, né? Então, isso é muito interessante. A questão do tempo, a questão do custo, a questão do sigilo e também a questão do profissionalismo da pessoa que está ali fazendo a mediação. E se os advogados também conhecerem da área, melhor ainda, né? Porque aí é uma pessoa que efetivamente entende daquele conteúdo, né, e consegue pegar os detalhes, que eu acho que é isso que faz a diferença. Essa vivência na área, ela ajuda muito nesse sentido, né, de você conseguir entender ali as nuances do problema
e ali talvez nessas nuances conseguir encontrar uma solução que seja adequada, né, pro caso. E você trouxe dois pilares para mim, que ficou visivelmente aqui para mim na sua fala, que é a segurança e a credibilidade que a Câmara passa. Né? Sim. E aí eu estava pensando justamente nisso, Raquel. Se um empresário tiver um conflito que ele gostaria de submeter a uma câmara privada, como que funciona? Qual é o procedimento de uma câmara privada? Geralmente, a gente analisa os contratos. Então, assim, o melhor caminho de chegar até a Câmara é definir no contrato que o empresário tem com o fornecedor ou com o sócio, é colocar a cláusula definindo a Câmara para resolução de conflito. Então, se tem aquela cláusula, é bem tranquilo o caminho. A parte que tiver interesse em iniciar a mediação, ela entra em contato com a Câmara, informa, e aí a gente faz uma reunião de pré-mediação, que explica como que funciona a mediação, as responsabilidades e os custos para aquela parte que iniciou o procedimento. Ela tem um prazo para decidir se ela realmente está interessada em continuar com a mediação, e se ela estiver, a gente vai então para busca outra parte, faz o mesmo processo. Conversa, explica como que funciona a mediação e dá um prazo para ela decidir. Estando as partes interessadas em seguir com a mediação, a gente, então, passa para a escolha do árbitro. Então, a gente informa, as partes podem escolher ou a Câmara pode ajudar. E daí segue no termo de mediação e a execução desse termo. Agora, se as partes não tiverem um contrato, vai ser imprescindível que as duas estejam de acordo com a mediação, em buscar a mediação para a resolução daquele conflito. E aí funciona da mesma forma. Entendi. Então, a pessoa, ela pode já ter isso previsto em contrato, né, como você falou, ou se as duas estiverem de acordo em se submeter ao procedimento via Câmara Privada, também não haveria óbice, né? Exatamente. E aí é importante, Michele, falar que nesse momento elas vão saber dos custos. Isso. E esse primeiro momento, dessa que a gente chama de pré-mediação, não há qualquer custo. Então, assim, a parte vai e conhece. Que é um momento muito rico de conhecer uma nova forma de resolução de conflito. Entendi. Isso é importante, né? Porque ela não vai nem efetuar nenhum pagamento antes dela dar o efetivo aceite, né? E que a outra pessoa também dê o aceite para que faça o procedimento. Só fazer uma observação, Richard. Aqui também tem a nossa tabela daqui. Sim. Quem quiser consultar pelo menos para ter uma referência, ajuda bastante, né? Porque tem várias faixas de valores ali. Sim, então, porque muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que uma câmara privada seria só empresas de grande porte, né? Não é verdade, o valor é escalonado de acordo com o valor do conflito. E assim, para conflitos menores, tem um mínimo de 10 horas para o mediador. Se forem maiores, aí esse mínimo é de 20 horas, mas é realmente bem adequado para o mercado capixaba. O custo é bem adequado. Isso é interessante também falar para o público que o valor é cobrado em cima de horas, né? Não é, então a gente pode estar falando de um problema que se resolva nas primeiras horas contratadas, a depender de como vai se desenvolver, né? E aí eu estava pensando também, se vocês podem falar, porque o Bernardo falou sobre tempo. Assim, a gente sabe que uma média de um processo judicial são 5 anos, né? Para resolver um conflito. Mas sabemos também de processos que podem durar mais de 2, 3 décadas, a depender do conflito. Em média, quanto tempo demora um procedimento de mediação numa câmara privada? Você poderia dizer? Bom, lá na Câmara, a gente tem no regulamento que uma mediação não pode passar de 30 dias. Olha então, só. a não ser que as partes desejem continuar, se for da vontade delas, mas a priori, 30 dias é o prazo para mediação. Isso é muito interessante, porque aí não fica enrolando. Tem que acontecer, do termo de mediação, eles já saem com todas as agendas já pré-estabelecidas, e dali eles vão seguir o planejamento. Então, a princípio... É bem diferente de um poder judiciário, que a gente entra, a gente sabe quando vai entrar, mas não sabe quando vai sair, né? E tem um tempo muito curto também, né? Sim. O período de mediação. Eu não lembro, geralmente a média são 30 minutos? 2 horas. Aqui no tempo no estado. É um tempo bem razoável. Né? Dá para você trabalhar bastante. Muito bom saber isso. Sim, mas ainda assim, sempre vai ser uma agenda pré-determinada dentro da dinâmica do Poder Judiciário. Perfeito. Numa Câmara privada, né, você já consegue ter um pouco mais de flexibilidade em relação a isso, né? Imagino. Nós vamos atender a agenda das partes, junto com o mediador.
né? Então, isso realmente, além de ter uma questão de tempo, e para o empresário isso é importante, porque tempo é dinheiro, né? O tempo que ele tem uma coisa entravada é o tempo que ele deixa de ganhar dinheiro Exato. e deixa de efetivamente fechar novos negócios, né? E é importante ressaltar que a gente pode fazer essas sessões de mediação online ou presencial, da forma que for melhor para os envolvidos no procedimento. Pois é, isso é Sim. muito interessante E, também. Rechele, você lendo o currículo do Bernardo, me grande, surgiu uma dificuldade curiosidade aqui, Aham. porque você tem uma expertise em tecnologia, né? Eu queria saber como é que é tratado esses conflitos entre startups ou dentro da própria startup. Como é que vocês veem isso, o caminho para o tratamento de conflitos que possam surgir desse tipo de contratos, né? Eu vou te contar uma coisa que eu tive um insight sobre isso há algum tempo. Os principais, eu acho que talvez o número um de problemas que a gente vê em startups, muito mais do que as próprias tecnologias, patentes, marcas, é a própria sociedade. É quase como se fosse um jeito de família. É verdade. Essa que é a parte mais engraçada. Não, parece bastante com direito de família. Aham. Porque ali são questões de. A gente está falando de um grupo de pessoas, né? Uhum. Que se juntaram para desenvolver alguma coisa, um grande negócio. E muitos dos conflitos é justamente sobre o relacionamento interno deles. Né? Que às vezes por uma questão. Eu já vi isso acontecer, uma coisa bem engraçada. Que às vezes é uma questão da forma de tratar que o indivíduo ele quer sair e às vezes sair significa o negócio não avançar. Né? Então quando você começa a entender os problemas societários, não só isso, né, mas é muito principalmente em relação ao relacionamento interno deles, de como é que é a dinâmica de funcionamento deles, ou às vezes até o próprio desconhecimento de como é que funciona uma sociedade, né, Sim. onde eles acham que podem fazer determinadas coisas e quando você vai explicando como é que é a dinâmica, o que é o padrão dentro de uma sociedade, somente quando você fala de startups, aí eles começam a se dar conta, às vezes, porque às vezes falta de conhecimento, ou às vezes o relacionamento é um relacionamento difícil. Em menor quantidade, pelo menos do que eu tive experiência, seriam demandas mais concretas em relação a próprio produto. O empresário que está resolvendo sair é uma questão ali de valores, que às vezes também pode ser só basicamente uma questão numérica para ele estar saindo. Então foi um insight que eu tive que, gente, parece direito de família. E foi uma área que, particularmente, eu não tenho muita expertise, né? Eu tenho uma certa dificuldade. Então, assim, tive que estudar mais, entender mais sobre as pessoas. Para poder lidar melhor com a questão societária. Então, muitas das vezes é falta de conhecimento. E por questões, né, de relacionamento. Até porque você trouxe a questão de família, justamente porque eles têm relações continuadas, né? Sim, total. A mediação é perfeito para isso. Para societário é perfeito. Quando a mediação não resolve, aí já recomendo, vai para arbitragem. Vamos tentar resolver na arbitragem. Porque, inclusive, na arbitragem também você tem essas faixas de valores. E isso permite, às vezes, pequenos negócios que também resolverem num âmbito, né, arbitral, que também tem o mesmo valor de uma sentença judicial. Né? Então, assim, escalonar, né, como foi colocado aqui. Vamos tentar mediação? Ok, não deu. Vamos tentar arbitragem, se não der certo, aí é judicial. Mas judicial, vamos querer esperar aí 5, 6, 7 anos, que é a pergunta que eu faço para eles. Vocês têm essa disposição de querer ficar discutindo sobre isso por tanto tempo, né? Que é aí que você já começa a fazer com que ele reflita sobre, eles, né, reflitam sobre. Porque de fato, assim, né? Uma vez me falaram, aí eu não me recordo exatamente de onde a gente esteve conversando sobre isso, que algumas empresas estrangeiras não queriam investir no Brasil pelo custo Brasil em relação ao judiciário. Né? Ou seja, porque elas entendiam que, nossa, mas se eu tiver um impasse contratual e não tiver uma saída por meio de uma mediação ou arbitragem, eu vou ficar anos com aquela situação pendente. Então, muitas empresas não tinham essa visão. A partir do momento que nós tivemos uma legislação um pouco mais, né, voltada para o consenso e também com a criação das câmaras privadas, isso foi possível ter uma disseminação em relação a isso. Ou seja, é possível eu ter um conflito totalmente tratado em âmbito privado. E assim, não que o judiciário não seja sigiloso em termos de mediação, mas em termos de processo não é. Exato. O processo está totalmente a público, né? Então você vê toda a discussão, todas as teses, tudo está sendo discutido. E eu acho que a Câmara, além dela ter o tempo, a privacidade, eu acho que é um ambiente que é mais próximo do empresário.
Porque ele já atua, porque bem, eu imagino, né? A Câmara, ela tem os seus procedimentos, tem todas as suas regras, mas também é um ente privado, né? Então, eu acredito que se fala de uma língua um pouco mais fácil do que, às vezes, com o poder público, imagino, né? E fazendo um paralelo, isso que Richelle trouxe, a gente também, eu vejo muito ganho em caso de inventário. Porque para as pessoas também ficarem atentas também a essa possibilidade das câmaras privadas dentro de um inventário, né? Vamos supor, a gente está trabalhando, por exemplo, de uma falência ou uma recuperação judicial, a gente tem lá a massa falida, a gente tem o síndico, né? O administrador ali da massa falida e tal, e em comparação a gente tem a mesma circunstância, as mesmas nuances que a gente tem no empresarial, a gente tem também no inventário, que é o espólio e que é o inventariante. Então, eu estou trazendo isso só para as pessoas enxergarem que também a gente pode sim trabalhar outras questões dentro das câmaras, né? Câmaras privadas, né, o Raquel. E aí, Raquel, eu queria trazer uma provocação para você da sua fala anterior, que você trouxe o seguinte: olha, se o empresário tiver lá na cláusula lá que a resolução será de mediação em câmara privada, as pessoas vão lá para fazer essa resolução, né, para obter essa resolução e tentar esse acordo lá dentro. E aí a Findes, ela é forte na arbitragem, né? E aí, aqui nos bastidores, nós conversamos que se começássemos a colocar cláusulas escalonadas dentro dos contratos, a gente poderia, sim, trazer uma visibilidade maior à mediação. Com certeza, Aline. A gente precisa mostrar para o empresário quanto é interessante ter uma cláusula de mediação primeiro, uma cláusula escalonada, começando pela mediação, porque custa mais barato, ela a resolução pela mediação ela é mais amistosa, preserva mais o relacionamento daquele empresário, seja com o fornecedor, com o sócio ou com quem quer que seja, e é muito e funciona. Então evita um embate na mediação, na arbitragem, que acaba sendo um embate também. Ele não é comparado ao processo judicial, ele é muito mais brando, muito mais amistoso, mas, por outro lado, ele acaba sendo um embate também. Então, é preciso que os empresários conheçam mais da mediação e lancem mão das cláusulas escalonadas, com certeza. Porque aí a gente traz duas formas de se resolver o conflito, né, Richelle? Tanto heterocompositiva como autocompositiva, né? E aí, eu não sei, eu acho assim, na minha visão, né? Na minha visão, a regra não é vamos começar com uma mediação, depois a arbitragem. Não, eu acho que a gente tem que fazer uma análise dentro do conflito para saber o que vai primeiro, né? Óbvio que tem as pessoas que têm experiência em câmaras privadas, em trazer cláusulas escalonadas, elas falam o seguinte: bem, vamos começar com a mediação para justamente as pessoas começarem a ter confiança, trabalhar essas questões subjetivas, trazer com que as pessoas tragam um diálogo, né, na autocomposição, mas nada impede, Raquel, você me corrija se eu estiver errado, da gente começar uma arbitragem e depois suspender a arbitragem e ir para a mediação, claro, né, Raquel? Claro. Os árbitros, eles tentam a conciliação durante a mediação mesmo, durante o procedimento. Isso é bem possível. Legal. E sabe o que eu estava pensando? A gente, às vezes, também... A gente sempre pensa que são vias que não se comunicam, né? Ou você tem a via do judiciário, ou você tem a via das câmaras. Mas não necessariamente. Você pode ter um processo judicial e você pedir que ele seja paralisado para que seja submetido por uma câmara privada. Tem previsão legal, né? Tem previsão legal. Então, isso é importante que as pessoas saibam. Às vezes, você pode dar uma nova oportunidade para aquele conflito dentro de uma câmara privada também. Né? Então, não necessariamente você precisa, então eu vou para o Poder Judiciário ou vou... Não, você pode fazer esse intercâmbio. Nesse momento, você fazer essa análise e contratar uma Câmara para que efetivamente trate o seu conflito. E aí eu estava pensando no seguinte também, Raquel, você é secretária, né, da Câmara do Fins, uma vasta experiência nessa parte. Você poderia dizer, assim, o que seria um perfil desejado de mediador para a sua Câmara, por exemplo? Uma ideia, assim, só para a gente ter uma noção? Nós buscamos profissionais que conheçam mediação. O curso de mediação judicial é sempre muito bem-vindo, mas ele não basta. É preciso que esse mediador ele conheça a mediação extrajudicial, que ele tenha experiência e que ele comprove isso para a Câmara. E esse profissional ele vai ter o currículo
submetido ao Conselho Superior da Câmara, que vai analisar e vai ver se ele está apto ou não a constar dentro da lista. Nós não temos uma lista publicada, mas temos uma lista interna de mediadores. Então, cabe ao conselho definir se esse profissional está apto ou não a constar nas nossas listas. Sim, é importante também ter formação, né, em cursos voltados para mediação empresarial também, Claro, né? claro. Formação complementar, porque é como se disse, às vezes a gente tem a ilusão que só um curso de formação, por melhor que seja, fornecido pelo CNJ, é suficiente para todas as demandas. E eu, pelo menos na prática, não consigo visualizar isso mais. Né? À medida que a gente vai buscando se especializar em uma área, a gente vai ter que fazer cursos próximos daquela área também. E aí, Bernardo, o que você pode falar para a gente? Porque você não é só mediador, você também é advogado, né? E é um entusiasta da mediação, inclusive é professor da mediação, né? O que você poderia falar, assim, para o jovem estudante, né, que ainda está em formação, já que você foi, vamos dizer assim, você teve a oportunidade de ter acesso aos meios, né, adequados de solução de conflitos durante a faculdade para ter uma nova visão, né, que inclusive você até falou que é o futuro. O que você pode falar para um jovem, por exemplo, que ainda é estudante, sobre essa questão, assim? Eu acho que é muito importante que ele entenda o que ele gostaria de ter como um foco, né? O que você pensa ali na mediação? E é uma coisa que eu faço em sala de aula, assim, quando eu trato do assunto. Você trabalha com o quê? Você vivencia o quê? Porque muitas das questões, às vezes, que eles vivenciam, eu falo, ali dá para fazer mediação. Imagine se você fosse especialista nessa área, já que se vivencia toda essa... Por exemplo, tem gente que trabalha mais na área industrial, e se tem problemas de natureza industrial ali, que a pessoa, pela experiência dela, ela tem a experiência, mas ela não sabe como é que é o processo. Então, fazer cursos, né, voltados para a área de mediação de uma maneira mais aberta ajuda ele a conseguir construir esses métodos de uma experiência que ele já vivencia. Então, na graduação, eu dou essa base para ele, né, dentro do que é possível. Não é exatamente a prática, mas se ele buscar, né, por meio desses cursos, entender mais ainda, por exemplo, da área dele, ajuda bastante, né, para quem está começando aí a talvez ter essa experiência. O próprio curso do tribunal, ele dá essa oportunidade, né, de fazer pelo menos um estágio, né, inicial. Sim, ele tem a capacitação, são 60 horas, né? A Aline tem até melhor condição de falar sobre isso, porque ela é formadora, ela é instrutora do CNJ. E por que eu estou te falando para a gente falar sobre isso? Porque muitas vezes o graduando em Direito, ele não se reconhece no litígio. O que eu quero dizer? Ele aprende as matérias de processo, mas ele não se reconhece naquele lugar, porque ele fala, poxa, mas eu não me vejo trabalhando, eu quero uma pacificação, eu quero trabalhar com pacificação, mas eu não me vejo trabalhando como um advogado, ou como um juiz e tal. E isso talvez é importante, que o direito ele é muito extenso, né? E muitas vezes os mediadores acabam saindo do curso de direito, porque não se reconheceram no meio do processo, mas entenderam que existem outras vias de trabalho. Né? Então, eu acho super importante que as faculdades também apresentem isso, né? Porque muitas vezes é apresentado, geralmente no começo do curso, e o aluno ainda não se deu conta daquela importância, né? Eu falo que eu penso que se eu estivesse montando uma grade de curso, eu entendo que deveria ser uma matéria que deveria ser as últimas matérias. Para o aluno já conhecer, vamos dizer assim, as demandas e mazelas do processo, para depois ver uma oportunidade também no aspecto consensual. E é bem interessante, eu estava pensando aqui, e eu quero até a contribuição aqui do Bernardo, que é o seguinte, a atuação do poder público dentro das câmaras privadas. Como é que é essa possibilidade? Hoje já vemos aqui que a lei de licitação ela teve uma alteração em 2021, né, que trouxe a lei 14.133. Isso, né? exato, perfeito. E aí eu gostaria de saber, lá no artigo, foi lá embaixo, né, lá por 150, 151, vem essa possibilidade de trazer uma resolução adequada dos conflitos ali que surgem ali entre a administração pública e o cidadão e seus contratos, né? Queria que você falasse para a gente mais sobre isso. Obrigado aí pela pergunta. E
até com relação a isso, da lei de licitações, aí para quem não tem muito contato, né? Então, basicamente, a interface que a administração pública tem de contratar serviços e bens, né, no mercado, né, normal. E se viu, né, o legislador ele entendeu que existe ali uma questão que o relacionamento entre esse ente público e o privado ele poderia ser estreitado em relação aos problemas, porque dá muito problema também em licitação, né? E muitas das coisas são judicializadas. Com isso, a ideia é que se tenha menos judicialização dos problemas relacionados à licitação. Uma das formas que a administração pública, nesse caso o nível federal, adotou, foi uma plataforma. Eu estava tentando lembrar o nome da plataforma, mas o nome da plataforma é Pacífica. É uma plataforma da administração pública federal, então, né, governo federal, onde você pode fazer mediação ali, permite que os procuradores, inclusive, participem nesse sentido, junto com pessoa física ou CNPJ, para tentar resolver os conflitos, né, de natureza pública, né, tudo que envolve natureza pública, inclusive também de licitação. Então, é uma plataforma bem interessante que eu recomendo aí às pessoas que conheçam a respeito. Não é muito divulgado, né, não é tão nova assim, ela é bem recente. Mas ainda assim, ela não é tão conhecida. E eu acho que vale a pena ali, talvez que os empresários, as pessoas conheçam, né? Que saibam que é possível também fazer isso com a administração pública. E isso mostra cada vez mais que é um reforço, né? Da importância da mediação no âmbito não só privado, mas também público. A administração pública está reconhecendo isso por meio do desenvolvimento dessa plataforma. Eu achei isso bem interessante. Vale a pena dar essa consultada para entender um pouco melhor, né, sobre essa possibilidade de relacionamento. Legal. Chama Pacífica. Pacífica. Olha, bem bacana essa plataforma. Os conflitos, então, durante a execução do contrato, né? Você Com a participou da licitação, ganhou a licitação, mas durante o contrato você teve alguma questão ali com o ente público, né? Aí, no caso, dentro do processo licitatório, quando você forma o processo com a documentação, mapa de preço, né, o termo de referência, inclusive, né, onde eu trabalho, a gente já está também nesse processo de colocar as cláusulas já voltadas nesse sentido para a Câmara, né? Nesse caso de natureza privada, né? Natureza que é uma fundação de direito privado. Mas para a administração pública existem contratos de natureza pública que já colocam essa possibilidade. Inclusive, talvez indicando aí uma plataforma para executar isso, ou uma outra forma de fazer o processo acontecer. Mas já existe, já em pesquisa mesmo, até para replicar internamente na fundação, eu vi essa possibilidade como algo muito interessante para sair, né, desse congestionamento que a gente tem de processos relacionados à administração pública e também relacionados à licitação, que também tem bastante. E está trazendo uma questão muito importante para o nosso sistema que a gente vive, né? Que o sistema, todos aqui estão englobados dentro desse sistema, né? E você traz uma questão muito importante, que os maiores litigantes é o Estado. É o Estado. Olha que rico isso que você está trazendo, essa oportunidade de ter até para o ente público que não tem, às vezes, esse conhecimento, né? Eu lembro que no começo, assim, sempre tinha muita resistência, né, do poder público poder se utilizar de métodos adequados. Você achava até que não podia, né? Os procuradores, isso, tinham negativas davam disso. essa sugestão. Ou faziam um acordo, eles sofriam PAD em alguns estados. Inclusive, que seria o princípio da indisponibilidade, né? Isso. Que hoje, no estudo mais aprofundado com a política, você se vê que não, é um retrocesso pensar assim. Exato. Né? E aí, dentro desses contratos com a administração pública, existe, às vezes, o contrato, vamos supor, de 4 anos de uma prestação de serviço, o contrato acaba e a ação está lá ainda. Às vezes por uma revisão de cláusula, talvez, para se manter o contrato. Às vezes a empresa passa por uma situação que precisa de um ajuste, situação financeira, situação entre os sócios, alguém morre dentro da empresa e aí precisa de fazer um ajuste. Você aciona o judiciário para fazer o ajuste, só que aí a demora do processo, até pela própria sistemática das regras processuais também, né? Tem a demora tanto da formalidade do processo, quanto e sim de aumento de demandas ou excesso de demandas para um juiz
às vezes, julgar, né? E não só isso, né? Por mais qualificado que seja o magistrado, a depender do tipo de demanda, é uma demanda completamente nova para ele. E técnica, né? E precisa de uma técnica, Exato, né? exato. E que às vezes um mediador ou até mesmo um árbitro tem uma qualificação para aquela situação específica, né? Porque, de fato, assim, um contrato, por melhor que ele seja redigido, a gente sempre pensa no contrato, tentar, né? A gente até usa a expressão, vamos amarrar o contrato para trazer todas as previsibilidades. Mas a vida é muito dinâmica. Então, não necessariamente aquilo que eu ajustei hoje, eu vou precisar daquilo, a gente não tem que modificar. E às vezes você pode utilizar uma mediação dentro de uma câmara privada para fazer esse ajuste, por que não, né? Perfeito. E, Richelle, chegou aquele momento Ai, que a que gente triste. tem que se despedir aqui. E você viu que passa rápido, né, Raquel? Raquel estava no início preocupada, mas porque tem passa agenda rápido. também. E, Raquel, eu queria que você trouxesse aqui suas últimas considerações nesse olhar, né, da importância de uma câmara privada dentro de uma sociedade. Eu entendo que a Câmara veio para divulgar os métodos e trazer para a sociedade novas formas de resolução de conflitos. Então, é importante que os empresários eles se abram, se deem a oportunidade de viver essa nova forma de resolução de conflito. A gente tem tido muito sucesso na Câmara. Praticamente todos os procedimentos terminados, eles foram a sentença e o acordo eles foram cumpridos voluntariamente pelas partes. Então, é uma forma muito interessante, muito moderna de resolver os conflitos que deve ser considerado pelas partes. Agradeço pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. E agora é a sua vez, doutor Bernardo. Quais seriam as suas considerações finais? Antes de mais nada, queria muito agradecer esse convite que vocês me fizeram. É muito bom sempre falar sobre mediação. Métodos consensuais eu falei que é o futuro, mas como a doutora trouxe, é o presente, já é o presente há muito tempo, inclusive, né? Mas esse processo de conscientização, ele é um processo longo, ele é demorado, mas ele, se observar, ele é uma coisa progressiva. Só cresceu, né? Não regrediu. Então, isso mostra que o caminho, ele é esse, né? Eu acho que as pessoas elas precisam compreender mais, inclusive esse dado que você trouxe, doutora. Você fala, doutora Raquel, é muito interessante porque quando você tem um processo de mediação concluído, ou até mesmo nas arbitragens, esse é um dado que eu já vi várias vezes, que a taxa de cumprimento desses acordos ou das decisões arbitrais é muito alta. É muito alta. Porque ali, né, quando você tem um consenso, você tem ali a possibilidade de cada uma das pessoas, né, em relação à questão do que pode ser feito para... Elas participam, né? Participam da absolução, né? Diferentemente no caso da arbitragem ou do judicial, que é imposta. Mas ainda assim, mesmo na arbitragem, a gente observa uma taxa muito alta de cumprimento. E isso é um aspecto extremamente positivo. Sabe que quando acabar, muito provavelmente vai dar tudo certo e a quem for de direito, né, vai ter ali o cumprimento do objeto. Então, assim, eu fico muito feliz com esse convite. Acho que a mediação está nesse crescimento. Os profissionais da área jurídica, né, os colegas advogados aí que estão atuando, inclusive também tem bacharel que atua muito na área de mediação, se dedicar bastante para essa área, ter essa mudança de pensamento, que eu acho que é fundamental. A minha mudança de pensamento foi na graduação, no final dela. Tem muita gente que não conheceu e está conhecendo agora e precisa ter esse processo, porque quando o cliente vai buscar uma solução, ele procura o advogado ele tem que ter esse nível de consciência de entender que existem processos muito menos gravosos, muito mais, eu entendo até como suave, né, comparado com o judicial, que pode ajudar não só o próprio cliente, mas ele, né, no processo dele. Recebe muito mais rápido, acaba muito mais rápido. Então, quando você aprende isso, você não consegue mais largar a mediação. Muito obrigada. Nós estamos aqui imensamente agradecidas a vocês dois, porque foi uma conversa extremamente importante, né? Que a gente precisa falar sobre isso. E de coração mesmo, eu adorei nossa conversa Foi aqui. muito enriquecedor. E você que está em casa, que está nos ouvindo, você gostou dessa conversa? Curta o nosso canal, não deixe de seguir o Experiência em Mediação. A sua participação é muito importante para fortalecer a nossa comunidade. Até o próximo Até episódio. o próximo episódio.